Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Segunda epístola do apóstolo Paulo, né? Capítulo de número 12. Nós vamos ver aqui, eu vou me deter mais na parte final do versículo, mas é algo que Deus colocou aqui no meu coração e eu quero compartilhar, né, com os irmãos nesta manhã. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim, Paulo dizendo: eis que eu estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco. E ele diz: e não vos serei pesado, um incômodo, um fardo, né? Pois não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos o que? Entesourar para os pais, mas os pais é que devem entesourar para quem? Para os filhos, amém? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, aqui na parte final do versículo? O apóstolo Paulo está dizendo que não é responsabilidade do filho entesourar, guardar a riqueza para o pai, mas que a responsabilidade é do pai em entesourar o que? Para os seus filhos. A irmã Dani não está dizendo, irmãos, que o filho, depois que o pai já tem uma certa idade, não deve, né, cuidar do pai, honrar o pai de maneira financeira. Não é isso que eu estou dizendo. A Bíblia não contradiz a Bíblia. E a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento com promessa é cuidar, é honrar, é zelar pelo pai e pela mãe. E isso nos acrescenta, irmãos, muitos e muitos anos de vida. Mas entre um filho e um pai, quem se sente mais responsável pelo futuro financeiro é o pai, amém? Quando a mãe lá está grávida, já começa a planejar: meu Deus, eu preciso de roupa, eu preciso arrumar o quartinho do bebê, eu preciso ver a banheira, precisa carrinho, bebê conforto. Uma criança, quando ela nasce, ela já nasce cheia de necessidades. E nós, como pais, irmãos, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Nós queremos dar tudo aquilo que nós nunca tivemos, sim ou não? A gente procura dar o melhor sapato, a gente procura dar a melhor roupa, a gente procura zelar para que não falte comida, para que não falte o alimento. A gente se organiza, irmãos, para que eles possam ali ter estudo, ter material escolar. Um pai, uma mãe podendo, ele jamais vai se negar em ajudar o filho ali a entrar na faculdade, a ter uma profissão para o futuro. Tudo isso, irmãos, é um zelo, é um cuidado, irmãos, necessário. Nós temos que cuidar, podendo, nós temos que entesourar. Não, eu vou guardando um dinheirinho, vou me preocupar ali com o futuro do meu filho, senão meu filho depois não tem nenhuma casa para o futuro, né? Não tem nenhum lugar para ficar. Então nós temos esta preocupação. Irmã Dani, esta preocupação, ela é errada de maneira nenhuma. Precisamos ter esse cuidado, tanto do filho para com o pai, como do pai para com o filho, amém? Só que olha o que a palavra de Deus diz, irmãos, em Mateus capítulo de número 6, livro de Mateus capítulo de número 6, aqui em Mateus capítulo 6, Jesus ele fala assim, ó: não ande preocupado, não ande inquieto por coisa alguma, mas antes, né, o que Jesus diz? Olha para as aves dos céus. Quem é que cuida das aves do céu? O nosso Deus. Ele disse: olha para as plantas, para as flores, para os lírios do campo. Quem é que veste os lírios do campo? Não é Deus, irmãos?
Sim ou não? Quando Deus nos dá um filho, o que eu creio? Que junto com o filho, Deus vai dar a capacidade. Deus vai dar a condição. Eu lembro, irmãos, quando eu e o pastor nós íamos casar, né? Nós falamos assim, eu falei para a avó, né? Vó, tá aí, o missionário Alcides abençoou. Nosso casamento vai ser marcado, nós vamos casar dia 28 de abril, tá quase chegando, né? Nós vamos casar dia 28 de abril. E a minha avó disse assim, Dani, tu sabe quanto é que custa um casamento? Ela disse assim, né? Acho que é só casou e deu. Aí eu falei, mas Lene, não precisa de nada. A gente casa no civil, porque tem que fazer tudo direitinho diante dos homens. A gente casa no civil, a gente pega lá as alianças, né? Bota a melhor roupinha que a gente tem, né? Vai lá, o pastor abençoa e deu. Nós estamos casados. Não tínhamos pretensão de festa, de luxo, porque eu de mim mesmo, do meu bolso, eu não tinha condição, né? Eu não tinha condição. E a minha avó disse o quê? A minha neta mais velha, né? Minha filha já não casou na igreja, não, tu vai casar na igreja. E glória a Deus, irmãos, nós ganhamos tudo, Ganhamos, irmãos, tudo nós ganhamos. O pastor, ele só comprou ali as alianças, né? Fez ali a locação do terno e a gente ganhou a festa, né? A gente ganhou as coisas para dentro de casa. Mas por quê? Porque o pastor, ele conta, irmãos, que ele orou 1 ano por mim. Eu nem sabia que ele gostava de mim, né? Ele orou 1 ano por mim. Aí quando eu comecei a gostar dele, ele mudou a oração. O pastor abençoou, os avós abençoaram, a mãe abençoou, né? Aí ele mudou a oração. Ele falou, Deus, o mais difícil, que é a noiva, o Senhor já me deu? Amém? Então o Senhor vai dar condição também de nós casar. E ele orou nesse sentido. Por mim, o que viesse veio, né? Mas ele falou, Deus, o Senhor deu a noiva, o Senhor vai dar condição da gente casar. E Deus abençoa, irmãos, que os padrinhos foram usados por Deus, meu avô e minha avó foram usados por Deus, a minha sogra, né? Nós fomos abençoados por todos os lados. Amém, irmãos? Então Deus, Ele é abençoador, Deus, Ele é provedor, né? Só que o nosso coração não tem que estar nessas coisas, porque essas coisas, irmãos, elas são passageiras. Você está entendendo? Olha o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo de número 19, diz assim, ó. Não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque aqui na terra a traça e a ferrugem tudo consomem. Os ladrões, eles minam e eles roubam. Mas daí, olha a ênfase que Jesus dá, versículo 20. Mas ajuntai tesouros aonde, irmãos? No céu. Aonde nem a traça e nem a ferrugem corrompem, onde os ladrões não minam e não roubam. Não está dizendo que você não vai planejar, não está dizendo, irmãos, que você não tem que buscar prosperidade, porque prosperidade é um dom de Deus, mas a palavra de Deus diz o foco principal não é as coisas passageiras, não são as riquezas desse mundo. O que eu quero dizer, irmãos? Que tem pai buscando entesourar para os filhos muitas riquezas, mas esquecem do principal, que é o tesouro eterno. Esquecem, irmãos, de passar os verdadeiros valores para os filhos. Esquecem de passar o respeito, o amor, o temor a Deus, a sujeição a Deus. E esse é o principal, irmãos. A palavra de Deus está nos mostrando que o que é natural, irmãos, vai passar. O que é natural vai se perder. Um dia
você levar o teu filho herdar os tesouros espirituais, você vai ser um homem, você vai ser uma mulher bem-aventurado. Irmãos, ninguém vai ficar para semente. O nosso tempo, quando nós tivermos 150 anos, amém? O nosso tempo vai passar, irmãos. Nós vamos um dia ser tirados dos nossos filhos. E nós temos que deixar pessoas de bem. Nós temos que deixar, irmãos, pessoas que vão depender de Deus. Nós não estaremos, mas o nosso Deus vai estar. Se eles forem de Deus, irmãos, se eles forem sensíveis à voz de Deus, se eles forem tementes a Deus, nós não vamos fazer falta. Eles vão sentir a saudade, eles vão sentir, irmãos, a falta da pessoa estar ali presente, daquele abraço de pai, de mãe, mas Deus vai estar ali. O Espírito Santo vai estar ali. Então a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é Deus. Amém? Olha só o que Davi dizia, irmãos, no Salmo 16. Salmo capítulo 16. Mais uma vez eu digo, que Deus te prospere muito e você consiga deixar uma casa para cada filho. Irmã, eu tenho 10, que Jesus te prospere. Amém? Que você possa deixar herança, irmãos. Não herança de dívida, mas que você possa deixar algo para o seu filho. Mas a nossa força não deve ser mais para isso do que deixar uma herança espiritual. Amém? Que venha a ser uma busca diária, que venha a ser uma busca contínua, que tudo que nós possamos agregar na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, nós venhamos agregar hoje, agora, e nós venhamos usar cada dia da nossa vida para que isso aconteça. Aqui Davi, irmãos, que Deus levantou como um homem simples, um homem do campo, um pastor de ovelha, Deus levantou e colocou ele no trono. Enriqueceu muito, irmãos, Davi. Prosperou muito, irmãos, Davi. Só que olha só o que Davi, com o trono, com as riquezas reais, com toda a honra, todo o dinheiro, toda a prosperidade que ele tinha, o Salmo 16, ele diz no versículo 2, né? Ele diz: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. E ele diz: não tenho outro bem, outra riqueza, outro tesouro além de ti. Ele dizia: o meu maior bem é a minha comunhão com Deus. A minha maior riqueza é a minha intimidade com Deus. Irmãos, quando Davi pecou, escorregou, errou feio, quando o profeta Natan chegou lá, disse aquela parábola, ele entendeu que aquele homem que tinha sido mau era ele. Prontamente ele foi orar. E ele disse: Senhor, não retires de mim a minha coroa e o meu trono. Foi isso, irmãos? Ele era apegado à coroa, ao trono. Ele era apegado à presença de Deus. Ele disse: não retira de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim a alegria que eu tenho
salvação. Irmãos, para você conquistar alguma coisa nesse mundo, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que correr atrás. Você vai ter que colocar força, empenho, você vai ter que colocar dedicação. Mas para você conquistar, irmãos, as riquezas espirituais, você também vai ter que aplicar o teu coração. Você também vai ter que se esforçar, irmãos. Mas é muito mais fácil o que é espiritual. Por quê? Porque é de graça. É de graça, irmãos. É acessível a todos, é acessível ao rico, é acessível ao pobre, é acessível à criança, é acessível ao adolescente, ao idoso, é acessível a todos. E não é justo, irmãos, a gente aplicar a nossa força para o nosso filho ter o melhor tênis, o melhor sapato, a melhor calça. Quando vê o moleque, vai até pular a cerca brincando, vai ficar pendurado, vai rasgar a calça de 300 pila. Vai ou não vai, irmãos? Vai! Mas uma palavra que você der, ungida e dirigida pelo Espírito Santo, irmãos, marca uma alma, marca uma vida, marca pela eternidade. Então a nossa alegria é poder deixar essa riqueza aos nossos filhos. Quando Jacó estava avançado de dias, ele estava vendo que ele ia morrer, irmãos. Qual foi a preocupação dele? Chamar os filhos e fazer o quê? E abençoar os filhos. Ele viu que ele estava morrendo. A gente não vê ele temeroso com a morte, mas a gente vê ele usando a força que ele ainda tinha, o restante da força dele, para abençoar a sua casa. Isso é o que um homem de Deus faz. Isso é, irmãos, o que uma mulher de Deus faz. É um representante de Deus. Amém? Às vezes as minhas filhas estão preocupadas, nervosas, né? Às vezes colégio novo, professor novo, um ano letivo novo, época de prova. O que eu faço, irmãos? Me apresento diante de Deus como uma mulher dele, uma mulher de Deus. Me coloco ali, oro por elas, dou uma palavra, encorajo, abençoo. Amém? E eu tenho certeza que isso vai ficar registrado. Vai ficar registrado na memória. Eu lembro, irmãos, eu na minha adolescência, lembro até hoje, nós estávamos na praia e eu estava com muitas cólicas, assim, muitas cólicas, aquele período da mulher, né? E eu lembro, irmãos, que eu estava assim, me retorcendo em cima de uma cama. O meu avô veio, orou por mim, né? Dali um pouco ele saiu e eu continuei ali com dor, continuei me retorcendo. E ele falou assim: filha, eu já orei por ti. Tu também precisa colocar a tua fé em ação. Meu avô me alcançou, irmãos, em cima daquela cama, um livreto. Eu lembro até hoje, era um livro compridinho, fininho. E o nome do livro era A Saia do Vale. Irmãos, eu peguei, em cima daquela cama, eu peguei aquele livro. E eu fiquei lendo. Quando eu terminei, irmãos, de ler aquele livro, aquela cólica, aquela dor, aquele mal-estar foi tirado como se fosse assim, com a mão. Né? Glória a Deus. E aí eu, na minha adolescência, já no ensino médio, minhas amigas lá se retorcendo de dor. Umas ficavam brancas, pálidas, vomitavam, desmaiavam. E eu sentia aquelas dores. Glória a Deus. Mas por quê? Porque o meu avô, irmãos, ele não se conformou só com uma oração.
Ele me ensinou, irmãos, a buscar, a ler, a meditar, né? A usar, a alimentar a minha fé. Então nós temos que ser essas pessoas de Deus. O Davi dizia: eu não tenho nenhum outro bem, nenhuma outra riqueza que eu valorize, que eu preze mais do que a presença de Deus. E ele não falava isso da boca para fora. Como é que começa o versículo? A minha alma, o meu ser, o meu interior, a minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, eu não tenho nenhum outro bem além de ti. E o que aconteceu? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis, irmãos, capítulo de número 2. Davi falou isso da boca para fora. Ele falou isso e mandou só porque ele não tinha falta de nada, porque ele tinha o trono, ele tinha do bom e do melhor. Mas olha só, quando Davi nota que ele está para morrer, o que ele faz? Ele também abençoa seu filho Salomão. É um padrão, irmãos. Abraão era de Deus. E Abraão ensinou Isaac a ser de Deus. Amém? Não é à toa que Deus é o Deus de Abraão e não parou em Abraão. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Amém? É a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Abraão era muito rico. Ele deixou riqueza, deixou prosperidade, mas ele deixou o Senhor. Ele ensinou, né, a descendência dele a ser de Deus. 1 Reis, capítulo de número 2, tem um subtítulo, diz assim, ó: Davi dá conselho a Salomão e morre. Versículo 1: E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a quem? Mesmo velho, mesmo morrendo, ele deu ordem ao filho? Sim. Tem gente que não gosta, né, irmãos, de dar ordem ao filho. Tem gente que não gosta de mandar. Irmãos, Deus te colocou para ser autoridade. A palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele corrige, repreende, ensina o filho a quem ele ama. Um pai que se preze é um pai, o quê? Que dá ordem, que direciona o caminho. A palavra de Deus diz que os filhos são como flechas. A flecha, o pai lança. A flecha, irmãos, ela não vai sozinha, sem rumo e sem direção. A flecha tem alguém que guia. Você está entendendo isso? Então, Davi, já velho, deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo, versículo 2: Eu vou pelo caminho de toda a terra. E qual é o conselho para ti? Esforça, porque Deus socorre o esforçado. Esforça, faz aquilo que está na tua mão, ao teu alcance. E o que Davi disse? E ser homem. Filho, você quer viver grandes coisas? Você quer assentar no trono de Israel? Você quer ser rei no meu lugar? Você precisa crescer. O trono não é para guri. O trono não é para rapaz. Davi até o último momento estava levando o filho dele a crescer, a amadurecer.
Ele estava trazendo a responsabilidade para o filho, ser homem. Versículo 3. E guarda as observâncias do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, exatamente como está escrito na lei de Moisés, hoje em toda a palavra, para que prospere em tudo quanto fizerdes, para onde quer que te voltares. Filho, você vai prosperar. Deus vai te engrandecer quando você buscar a Deus, quando você temer a Deus, quando você observar a palavra de Deus. Davi sabia, eu não vou mais estar aqui, mas você tem o quê? A palavra, os mandamentos. Quem já buscou o pai e a mãe para conselho? Quem já buscou? A gente busca ou não busca? Davi sabia que ele não ia mais estar ali, irmãos, para aconselhar. Mas ele sabia, eu vou deixar meu filho bem amparado. Eu vou levar o meu filho sempre a consultar a Deus, a pedir a direção de Deus. Não é à toa, irmãos, que logo no começo do reinado, quando Davi morre, uma das primeiras coisas que Salomão faz é orar a Deus. Deus fala, você pode pedir tudo que você quiser, o que você quer. E ele disse, eu preciso de sabedoria. Como é que eu vou estar diante desse tão grande povo? Eu preciso saber, viver, aplicar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar, irmãos, a nossa casa, não depender só de nós, mas temos que ensinar eles a dependerem de Deus. Mãe, pai, vó, eu preciso de tal coisa. Amém? Mas já pediu para Deus? Já orou? Já buscou de Deus? Vamos levar a nossa casa, irmãos, a ter essa dependência de Deus. E aí o versículo 4 ele diz, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Davi disse, meu filho, Deus me deu uma palavra. Deus disse que o trono nunca sairia da minha geração. Mas assim como Deus falou comigo, o que ele disse? Para que o Senhor confirme a palavra que falou, Deus falou a mim a teu respeito. Não é assim, irmãos? Deus não fala com a gente a respeito dos nossos filhos? Fala ou não fala? Deus dá sonhos, direção, revelação para nós abençoar a nossa casa. Mas nós temos que levar eles a terem um compromisso com Deus, para que eles recebam o que, irmãos? A confirmação que vem de Deus. Olha só que benção. Muitas vezes o meu avô profetizou a meu respeito. Ele falava, tu é o meu Timóteo. Meu avô dizia assim, né? Tu é o meu Timóteo, tu vai continuar essa obra. Mas chegou um momento, irmãos, que eu tive que ouvir a voz de Deus, me dizendo, ei, eu quero 100% do teu tempo. Deus não falou só com meu avô, só com meu pastor, né? Deus falou comigo.
E nós temos que levar a nossa casa a buscar essa confirmação, a buscar essa comunhão, essa intimidade com Deus. Para nós terminarmos aqui, depois você pode ler tudo em casa, né, irmãos? Mas no Salmo 25, o Salmo 25, Salmo 25, também é um salmo de Davi. Amém? Salmo 25, versículo 14, Davi diz assim, ó: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém? Olha aqui para a irmã Dani. Quando nós somos amigos de Deus, irmãos, quando nós somos amigos de Deus, Deus revela para nós os planos que Ele tem ao nosso respeito e ao respeito da nossa família. Amém? Eu lembro eu olhando para o vô e o vô sendo usado por Deus. Eu olhava assim, que inspiração. Que inspiração. Eu quero essa intimidade também. Não é assim? Quando você vai no culto do missionário, a Grace estava dizendo, nossa, o missionário é um homem de Deus. Cada culto todo diferente. Não é assim, irmãos? Quando a gente olha uma pessoa de Deus, a gente fala assim, nossa, Deus tem mais. Eu quero mais intimidade. Eu quero amizade, eu quero um relacionamento com Deus. Que a gente possa trazer essa inspiração para aqueles que estão perto de nós. Os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família. Que eles possam ver essa intimidade, Deus revelando os segredos, o coração dele, e eles desejando, eu também posso, eu também quero. E aí, irmãos, a maior herança de todas, o Senhor, vai passar de geração em geração. Eu já sou a terceira geração, minhas filhas, a quarta. E essa herança não pode se perder. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela nossa família?